Nós vamos hoje continuar a nossa série de mensagens sobre o Pai Nosso. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. A semana passada já falamos sobre a oração, falamos sobre o início, Pai Nosso que estás no céu, e falamos sobre santificado seja o teu nome. Essa manhã vamos continuar mais uma parte dessa mensagem. Termina no domingo que vem. Versículo 9 ao versículo 13. A oração que o Senhor nos ensinou. Vamos todos juntos? Versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos na tua presença, neste culto, te louvando, te engrandecendo, ó Deus, consagrando a nossa vida a ti neste momento. Nós rogamos ao Senhor que nos fale, ó Pai, através da tua santa palavra, porque são lições maravilhosas e muito acima da nossa compreensão. Tem misericórdia de nossa vida, nos ilumine, abre o nosso coração para receber o que tu nos tem a falar. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, então, falamos até santificado seja o teu nome. Hoje vamos começar no versículo 10, dizendo: venha o teu reino. Jesus continua a oração com essa expressão de desejo, né? Venha o teu reino. Essa expressão, venha o teu reino, é uma manifestação do desejo de que o reino de Deus venha finalmente a tomar todo esse mundo, dominar, ele ser implantado definitivamente nesse mundo. Porque de certa forma o reino já veio em parte, mas não veio totalmente. Então esse mundo ainda continua um mundo rebelde a Deus. Continua um mundo cheio de miséria, cheio de mazelas, cheio de problemas. E aí existe esse desejo, venha o teu reino. Quando eu penso sobre os problemas do mundo, me vem à mente algumas coisas até engraçadas que a mim aumentam o desejo que, meu Deus, esse mundo não tem jeito mesmo. Esse mundo está perdido. Nós pegarmos, por exemplo, as músicas, que são hits do verão, hits do carnaval, né? Hits populares no Brasil. Pegar algumas aqui e listar, nós vamos ver a situação. Primeiro, muriçoca, sofrência, xenhenhen, lepo-lepo, rebolation, tchutchá, bonde dos leleques, gordinho gostoso. Gordinho gostoso, inclusive, essas coisas são como uma doença. Eu estava ouvindo essa música ficou na minha cabeça. Ela impregnou de uma tal forma que daqui a pouco a minha filha também foi contaminada, vírus. E o pior foi quando a minha esposa ouviu e falou: sabe que essa música é sua cara? Tá bom, amor, eu vou começar uma dieta. Então essas coisas, elas mostram pra gente assim: meu Deus, esse mundo não tem jeito. Brincadeiras à parte, quando nós olhamos a situação do mundo,
nós ficamos realmente entristecidos e vemos como esse mundo está longe de Deus e como o reino de Deus, ele precisa ser implantado aqui. Há pouco tempo saiu uma notícia dizendo que 80 famílias do mundo, elas concentram 50% da riqueza mundial. Sabe o que significa isso? 80 famílias do mundo concentram 50% da riqueza do mundo. Então o que nós vemos são pessoas vivendo no absoluto luxo, todo o conforto desperdiçando, vida de rei, vida de marajá, enquanto uma massa imensa da população mundial vive na miséria, vive no meio do esgoto, vive na sarjeta, vive passando fome, vive em meio a ratazanas, vive na rua, vive cheio de doenças, vive sem nenhum amparo, vive em meio a guerras, a conflitos, a fome, a atrocidades que vemos dia a dia na televisão. Tudo isso nos faz, nos torna mais séria ainda essa oração: venha, Senhor, o teu reino, venha o teu reino, porque nós não aguentamos mais. Há pouco tempo estava assistindo um documentário da BBC sobre os campos de concentração de Auschwitz, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Ali, só de judeus, morreram 1 milhão de pessoas, sendo que desses 1 milhão, 300 mil eram crianças. E quando eu vi, o documentário traz algumas fotos de crianças de 4, 5, 6 anos, bebês de colo, caminhando, sendo levados para dentro das câmaras de gás, onde ali iriam morrer 300 mil. Isso aumenta no nosso coração o desejo: venha o teu reino. É a oração que Jesus está falando aqui. Venha o teu reino. Não apenas as misérias que acontecem no mundo, mas também as perseguições que afligem os servos de Deus, as humilhações que nós passamos, as humilhações e os sofrimentos que irmãos nossos passam em vários lugares do mundo, aumentam o nosso desejo e fazem com que oremos: Senhor, venha o teu reino. Quando voltamos do carnaval, fomos impactados com a notícia. Eu, pelo menos, estava totalmente alheio a tudo que estava acontecendo aqui. E quando chega o carnaval, entra ali no celular para ver as notícias, liga a televisão e sou avisado de que 21 irmãos nossos foram decapitados, degolados por um grupo terrorista em frente às câmeras, para ser exibido a todo mundo. Morreram por causa da sua fé. Não fizeram nada demais. Morreram porque não negaram a Jesus Cristo. Isso é um negócio que nos impacta tanto que essa oração vai fazendo cada vez mais sentido para a gente. Venha, Senhor, o teu reino. Vem logo o teu reino, Senhor. O nosso consuelo é saber que esses irmãos, nesse momento, estão na glória. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, João já fala, né? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pelo amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O nosso consolo é que esses irmãos nesse momento estão na glória, vestidos de branco, já sendo consolados pelo Senhor, lá onde não tem mais choro, nem sofrimento, nem lágrima. Esse é o nosso consolo. Mas nós não podemos deixar de orar cada vez mais: Senhor, venha o teu reino. É por todas as coisas que nós desejamos cada vez mais: Senhor, venha o teu reino. E um dia ele virá. E ele virá e será implantado de forma total nesse mundo. Todos os inimigos do Senhor serão aniquilados. Todas as mazelas desse mundo irão acabar. Aqui vai reinar um reino totalmente de Deus, onde não haverá conflitos, nem fome, nem miséria, nem todas as desgraças que nós vemos ali, nem a nossa própria impureza será de nós retirada, quando o reino de Deus for totalmente implantado. E como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no versículo 3, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas quando nós oramos junto com o Senhor, venha o teu reino, nós não precisamos apenas pensar naquele reino futuro, apocalíptico, que será implantado totalmente quando o Senhor aqui descer. Nós podemos pensar no venha o teu reino
para que o reino aumente em mim a cada dia, porque o reino já começou no meu coração. O reino de Deus já começou no seu coração, meu irmão. Ali no seu coração, na sua mente, no seu corpo todo, através do Espírito Santo, o reino de Deus já começou a ser implantado. Então você pode orar, venha o teu reino, no sentido de que, Senhor, aumente em mim o desejo pelo teu reino. Aumente a atuação do teu reino na minha vida, para que eu manifeste esse mundo mais e mais do teu reino, para que a tua vontade faça-se verdade em minha vida, para que eu manifeste a luz do Senhor, para que eu manifeste o amor do Senhor neste mundo, para que eu seja cada dia mais santo. Isso é, venha o teu reino cada dia mais na minha vida. E se eu quero que venha o teu reino, venha o reino de Deus cada dia mais na minha vida, eu preciso me afastar do reino antigo, que é este mundo. Não tem como eu fazer a oração, venha o teu reino, se ao mesmo tempo eu quero que este reino do mundo continue. É incoerente isso. Eu preciso desejar que este reino antigo passe, eu preciso me desligar do reino do mundo, aonde jaz o maligno, aonde Satanás é o príncipe, para ir para o reino da luz. Então, às vezes, nós desejamos e nos apegamos demais a muitas coisas deste mundo, o que nos impede de ir para o reino completamente, ou de aumentar nossa participação nele. São coisas do dia a dia, compras, viagens, futebol, shopping, salão de beleza, videogame, novela, cinema, praia, tantas coisas, tantos entretenimentos, tantas coisas que nós participamos neste mundo, que não temos nem tempo de aproveitar e pedir que venha o reino, porque estamos ocupados demais com tudo isso. Não podemos ser como Demas, como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10, ele diz para Timóteo: procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Você precisa tomar cuidado, meu irmão, e eu também. Será que não estamos amando demais o presente século e não conseguimos nem fazer essa oração, Senhor, venha o teu reino? Pedimos para vir o reino e queremos que o reino atual continue em nossa vida? Não é que nós não possamos aproveitar as coisas que Deus nos dá. E saiba que Deus fez o mundo para que nós aproveitemos dele. Não é pecado ser feliz. Não é pecado estar alegre. Não é pecado jogar um futebol. Não é pecado assistir um filme. Se Deus fez gosto bom na comida, é porque Ele queria que a gente sentisse prazer naquilo. Se Deus Ele colocou cores lindas na natureza, Ele colocou um cheiro maravilhoso nas flores, é porque Ele queria que a gente desfrutasse disso tudo e Ele quer. Mas essas coisas não podem se tornar o centro das nossas atenções. Senão não vamos nunca poder fazer a oração, venha o teu reino. Precisamos nos desligar um pouco disso. Precisamos viver essas coisas como se não as tivéssemos. Ter como se não as tivéssemos. Viver como se não as vivêssemos. Ontem eu estava dando uma geral lá na minha casa. Tem aquele dia, não sei se você tem isso, eu tenho. Aquele dia que você acorda com vontade de dar uma limpeza assim, descartar um monte de coisa velha que você não usa mais, né? Dar uma faxina geral, e um monte de muamba que fica entulhado lá. Eu decidi fazer isso, então fui lá, comecei a revirar tudo e fui tirando. Meu Deus, quantas viagens no elevador eu tive que fazer para descer a quantidade de muamba que eu tinha armazenado lá em casa, que não tinha mais tanta utilidade assim. Então um monte de livros que eu não lia mais, que eu tinha que descartar, que eu tenho que doar, que eu tenho que fazer alguma coisa com eles. Tinha azulejo, tem que a gente fica guardando para se um dia quebrar você poder trocar. Pelo amor de Deus, aqui 4, 5 azulejos entulhando meu depósito lá. Tampa de, olha só onde chega não tem o toque, a pessoa que é acumuladora.
tampa de tomada, que eu troquei, pintei a parede, tinha que trocar a tomada para ficar na cor da parede. Eu troquei a tampa e guardei a tampa antiga. Estava lá, aquela caixa cheia de tampa de tomada velha, que ninguém não vai usar nunca mais aquilo, gente. Eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo. E enquanto eu não me desfizer dessas coisas, por que eu me desfiz? Porque eu quero, ainda na minha casa, falta fazer algumas coisas de marcenaria. Alguns cômodos ainda não estão com os móveis prontos. Mas tem tanto lixo, tanta coisa entulhada lá que não serve mais, que eu não consigo fazer minha casa. Então eu tenho que dar uma limpeza. Enquanto eu não tirar o que tem pouco valor, eu não vou conseguir ter na minha casa o que tem mais valor. Então na nossa vida, no reino de Deus, vai ser mais ou menos a mesma coisa, meu irmão. Enquanto você não for tirando aos poucos aquilo que tem até algum valor, mas nem tanto quanto o reino de Deus, você não vai conseguir ter o novo. Você não vai conseguir ter aquilo que tem muito mais valor. Então você não vai poder dizer, ou você vai cair nessa advertência que João fala na primeira carta, no versículo 2, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu faço a oração, venha o teu reino, eu tenho que contribuir para que esse reino cresça e venha. Eu não posso simplesmente ficar acomodado, sentado confortavelmente no meu sofá, ou confortavelmente no banco da igreja, que agora está bem confortável, mas eu não posso ficar aí sentado só falando e desejando, Senhor, venha o teu reino. Eu não vou fazer nada para que isso aconteça, mas venha. Ora, se eu quero que venha o teu reino, eu preciso me mover do meu lugar, para também contribuir e fazer com que o reino de Deus seja implantado e cresça e avance. Foi exatamente isso que nós vimos aqui, nessa bela ilustração, em que os profissionais foram colocados aqui, cada um no seu papel, e mostrando cada um na sua função, pode também ser um agente lá no seu local de trabalho, ou lá na sua família, ou lá na sua escola, do avanço do reino. Estamos numa campanha de missões, começando uma campanha de missões mundiais, existem histórias que são tocantes, sobre pessoas que oraram, venha o teu reino, e não apenas oraram, mas se levantaram e falaram, eu vou também fazer o reino chegar. Um deles foi o missionário americano Jim Elliot. Jim Elliot, filho de pastor batista, cresceu numa família batista, sempre ensinado ali sobre os valores do reino e a prioridade do reino. E Jim Elliot, então, aos 23 anos de idade, um americano, ele decide tornar-se um missionário e vir para a América do Sul, aqui no Equador, 23 anos de idade. Ele queria ser missionário para os índios Aucas. A sua família ficou muito triste, porque ele iria para longe, não só ele veio com 4 amigos. A oração dele era, Senhor, consuma a minha vida. Eu não quero ter uma vida longa, mas cheia de Ti. Então, quando ele decide vir, os pais dele, não apenas os pais dele, mas dos amigos também, ficam muito tristes. Ele escreve uma carta, breve mensagem para os pais dos jovens que iriam vir para o campo missionário. E Jim Elliot escreve assim: não me surpreende que vocês fossem entristecidos com a notícia da minha ida para a América do Sul. Isso não é nada mais do que aquilo que o Senhor Jesus nos advertiu, quando disse aos discípulos que deveriam se tornar tão apaixonados com o reino e em segui-lo de tal forma que todas as outras alianças devessem se tornar como se nunca tivessem feitas. Ele nunca excluiu o laço familiar. Na verdade, esses amores que consideramos como mais íntimo, ele nos disse que deveriam se tornar como ódio em comparação com os nossos desejos de defender a sua causa. Não se entristeçam, então, se os seus filhos parecem abandoná-los, mas em vez disso, alegrem-se de ver a vontade de Deus realizada com alegria. Lembre-se como o salmista descreveu os filhos. Ele disse que eles eram como uma herança do Senhor e que todo homem deveria ficar feliz se tivesse a sua aljava cheia deles. Do que é cheia a aljava, senão de flechas?
E para que servem as flechas, senão para que sejam atiradas? Assim, com os braços fortes da oração, puxa-se cada arco para trás, lançando as flechas, todas elas, direto nos exércitos do inimigo. Então ele veio para a América do Sul, 1952 ou 54, se não me engano. Chega à tribo dos índios Aucas, que nunca tiveram contato com a civilização. Ali começa a estabelecer um primeiro diálogo. Ali ele consegue pegar a mensagem do evangelho, e ali todos os 5 são mortos pelos próprios índios. Ele não apenas orou, venha o teu reino, ele disse, Senhor, se necessário eu vou para o teu reino também, trabalhando para que venha o teu reino. Depois a família dele vem, a esposa dele continua o trabalho, pregando aos índios, e um dos índios convertidos então torna-se pastor daquele grupo, e o próprio índio batiza um dia a filha de Jim Elliot no próprio rio, aonde às margens ele foi morto. Venha o teu reino, e eu vou fazer alguma coisa para que o reino venha também. E nós devemos fazer alguma coisa, não é preciso que nós sejamos como um Jim Elliot da vida. Não precisa que todos nós saiamos do nosso lugar. Você não precisa sair da sua escola, sair do seu trabalho, sair da sua vizinhança, ir lá no meio dos índios, correr o risco de ser martirizado como ele foi, mas ali você pode ser um missionário, e você pode contribuir para a vinda do reino. A frase de Jim Elliot mais famosa diz, não é tolo aquele que deixa o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Foi o que ele fez quando deixou tudo para trabalhar pela vinda do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós paramos para pensar sobre esse trecho da oração, nós às vezes ficamos um pouco confusos. Poxa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quer dizer que a vontade de Deus, ela ainda não é feita na terra e no céu, e ela tem que começar a ser feita no céu também? Então não é isso que a oração significa. Jesus está dizendo, Senhor, assim como a tua vontade é feita no céu, seja feita também na terra. Assim como a tua vontade é feita de forma plena no céu, ela é aceita de forma agradável no céu. Assim como tudo é submisso a ti no céu, eu queria também que a tua vontade fosse feita assim na terra. Eu queria que a tua vontade também fosse aceita. Eu queria que todos aqui fossem submissos à tua vontade. Eu queria que na minha vida eu fosse também submisso à tua vontade. Não é que a vontade de Deus não vai ser feita. A vontade de Deus sempre prevalecerá. É verdade que Deus ele tem um plano, ele tem um desejo para cada um de nós. Ele tem, de certa forma, uma vontade para cada um de nós. Mas essa vontade, ela pode não ser aceita por nós. Pode ser que as pessoas, pode ser que nós, todo mundo, façam coisas que vão contra a vontade de Deus. Mesmo assim, Deus continua soberano. Mesmo assim, a vontade de Deus continua plena e feita, porque tudo só acontece se Ele permitir. Seja feita a tua vontade, então, assim na terra como no céu. Expressa o desejo de que a vontade de Deus seja aceita em minha vida. De que eu tenha prazer na vontade de Deus. De que eu queira cumpri-la. Então, se eu oro, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu preciso primeiro conhecer a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Antes de saber especificamente qual é a vontade de Deus, eu posso saber as características da vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, nunca fique na sua cabeça, nem na minha cabeça, eu sei que a vontade de Deus é essa, mas eu vou fazer isso porque eu acho que assim é melhor. Meu irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e muito superior ao que eu e você imaginamos. Às vezes é difícil para a gente entender,
pela nossa capacidade limitada, pela nossa mente que está corrompida pelo pecado. Às vezes é difícil compreender, mas aí entra a fé. É nesse momento que entra a fé, mesmo eu não entendendo. Senhor, eu creio, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu lembro que em 2009 eu fiz um concurso para a Secretaria da Fazenda. Nesse concurso eu queria muito passar, muito mesmo. E eu fiquei em 6º suplente nesse concurso. Ou seja, acabaram as vagas, depois das vagas eu era o 6º lugar. E aí o governo fez a primeira chamada, e quando ele fez a primeira chamada, não tomaram posse, né? Não compareceram 19 pessoas. Bom, o que eu pensei? É a vontade de Deus. Tá a vontade de Deus se manifestando, porque, poxa, eu sou o 6º, 19 faltaram? Tô dentro, vou entrar. Esse concurso, se eu passasse, hoje eu não estaria aqui. Porque se eu passasse nesse concurso, eu teria que me mudar para Cachoeiro, para o sul do estado. Mas eu falei, talvez é a vontade de Deus. Então eu comecei a esperar a nomeação, uma semana, um mês, e nada acontece. 6 meses e nada acontece. Aquele concurso venceu sem o governo ter chamado mais ninguém no dia do meu aniversário. Eu estava lá na minha casa, venceu, acabou o concurso no dia do meu aniversário e não chamou mais ninguém. E aí você entra em crise, né? Você fala, Senhor, a tua vontade é o quê? O que é a tua vontade, Senhor? Me mostra, Pai. Me mostra, mas eu aceito, Senhor, a tua vontade. Eu aceito porque eu não entendo, mas a tua vontade é perfeita, não é? A tua vontade não é agradável? Eu entendo. O que eu fiz? Caí matando nos livros de novo, né? Toma estudar de novo. E continuei estudando, passei no concurso do Ministério Público Federal e depois passei no concurso do Tribunal de Contas. E o concurso que eu passei no Tribunal de Contas, ele é muito parecido com o outro concurso que tinha ficado para trás, da Secretaria de Fazenda. Tanto na questão financeira, é parecido, é um trabalho que eu gosto também. E eu não precisei me mudar para Cachoeiro. E hoje estou aqui. Então você olha para trás e você fala, Senhor, a tua vontade mesmo, ela é perfeita. Às vezes o Senhor testa a gente, testa a nossa fé, nos dá a oportunidade de testar a nossa fé, mas a tua vontade, ela é perfeita e boa e agradável. Então é nossa missão, é a nossa luta tentar, primeiro, aceitar, reconhecer que é o melhor e conhecer qual é a vontade de Deus. Não é fácil conhecer qual é a vontade de Deus, para dizer seja feita a tua vontade. Mas existe um lugar onde é muito fácil conhecer a vontade de Deus. Porque às vezes nós ficamos meio olhando assim, perdido, meio tontos, meu Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? E na nossa frente está aqui a vontade de Deus. E a gente não enxerga. E tem muita coisa aqui, falando sobre a vontade de Deus, que às vezes a gente não olha. Por exemplo, quando nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5, olha como diz diretamente para nós, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Meu irmão, você precisa ler a palavra, você precisa meditar nessa palavra aqui, porque essa é a palavra, é a fonte da vontade de Deus. Se eu digo, seja feita a tua vontade, eu tenho que ir conhecer a vontade. Ser submisso à vontade, aceitar a vontade de Deus, é algo que nos traz alento. É algo que nos traz mansidão. Porque se eu sei que a vontade de Deus está sendo feita, eu não vou ficar revoltado. Eu não vou ficar indignado.
Eu não vou ficar nervoso com nada, porque eu sei que Deus está colocando a sua mão sobre tudo. Deus está no controle de tudo, e eu posso orar: Senhor, está acontecendo isso, eu estou sofrendo, estou passando por essa dificuldade. Oh Deus, é a tua vontade. Não se trata apenas de se resignar no sofrimento e não fazer nada para que um problema se resolva ou as coisas mudem, mas mesmo que nada mude, que nenhum problema se resolva, eu vou estar centrado na vontade de Deus e dizer: Senhor, é isso, seja feita a tua vontade, eu vou descansar, porque eu estou nas tuas mãos, a minha vida está nas tuas mãos. Já usei essa ilustração aqui, e eu acho que já usei, né? E vou usar aqui, não sei se vou repetir. Às vezes a gente pensa assim: o pastor Joel repete algumas histórias, porque às vezes a gente não lembra se a gente já contou ou não, né? Quando eu levo a minha filha para tomar injeção, ou tirar sangue, coitada, é um desespero tão grande. Pai, por quê? Por que, pai, que eu tenho que fazer isso? Minha filha, é para a sua saúde, é para o seu bem. Tá bom, papai, então eu vou. Olha só, ela não entende, mas ela descansa. Olha como ela descansa: pai, é isso que o senhor acha? Pai, então tá bom, então eu vou. Ela chora quando chega lá, tadinha, quando a agulha entra? Claro que ela chora. Assim como nós choramos também nas diversas mazelas que sofremos, nas enfermidades que nos atacam, nas injustiças que nos afligem, nas lutas e no sofrimento dia a dia do trabalho para pagar as contas, e nas perseguições que às vezes sofremos no emprego ou na nossa vida. Nós choramos, nós podemos fazer igual essa criança que fala: Senhor, seja feita a tua vontade em tudo isso que está acontecendo na minha vida, e eu descanso. Eu nunca esqueço da história de uma mulher americana, uma mãe, que teve o seu filho de 20 e poucos anos assassinado. E essa mulher é uma crente. E foi feita uma reportagem lá na televisão, do lugar onde ela mora, falando sobre a vida dela, porque ela não apenas perdoou o assassino, como ela mudou para ser vizinha dele quando ele saiu da prisão. E a reportagem é uma coisa de louco, porque mostra ela saindo junto com ele para ir ao supermercado. Ela passou a cuidar dele, ajudá-lo na sua vida. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Esse negócio só pode porque essa mulher faz como Jesus. Ela vai lá na oração do Pai Nosso, ela fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Se foi da tua vontade, se o Senhor permitiu que o meu filho fosse morto, eu estou aqui para aceitar e para ser uma serva tua, e vou ser mansa, como foi Moisés, o homem mais manso da terra. Por que Moisés era manso? Porque Moisés falava: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa expressão é muito interessante, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque parece uma pessoa orando de manhã cedo, quando acorda, e ainda não tem o pão para tomar café. Então ela acorda, ela faz oração: Senhor, o meu pão me dá hoje, porque eu ainda não tenho pão. Também é interessante que Jesus usa algumas expressões no plural, né? Pai nosso, você percebeu? Jesus não ensina oração para você falar assim: Pai meu que está no céu. Jesus não ensina oração dizendo: o pão meu de cada dia me dá hoje. Essa oração tem um sentido comunitário muito forte. Ela é para ser realmente orada, né? O sentido dela é um sentido comunitário. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então essa oração, pão nosso de cada dia nos dá hoje, ela mostra a absoluta dependência do orante para com Deus, com relação ao sustento da sua vida. Bruno, mas como é que eu vou fazer essa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, se eu já tenho o pão? Eu comprei ontem. Fui lá na padaria ontem, comprei o pão, e mesmo assim, se eu não comprei, eu tenho dinheiro já para comprar.
Eu já tenho dinheiro para comprar, está aqui. Hoje o pão está caro, né? Aumentou, está aumentando cada vez mais o preço do pão. Mas eu tenho dinheiro para comprar. Como é que eu vou orar? O pão nosso me dá hoje, se eu já tenho pão. Você vai orar porque você precisa compreender que essa oração, ela se estende a vários aspectos da sua vida, meu irmão. O pão, ele simplesmente representa um alimento universal. Ele representa um sustento universal. Ele representa um sustento amplo de várias áreas da sua vida. Então, quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você vai orar o seguinte, Jesus está ensinando que você vai orar o seguinte: Senhor, me dá a saúde que eu preciso para comer o pão. Senhor, me dá a oportunidade de trabalho. Me sustenta no meu trabalho para que eu consiga ir até o trabalho, ganhar o meu salário para eu ir comprar o pão. Senhor, sustenta todas as áreas da minha vida, porque eu dependo de Ti para tudo. Como diz o salmista, no Salmo 104, de 27 a 30, ele diz assim: todos esperam de Ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhes Tu, eles o recolhem. Abre a Tua mão, eles se enchem de bens. Esconde Tu o Teu rosto, eles ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem. Voltam para o seu pó. Envias o Teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Essa oração, pão nosso de cada dia nos dá hoje, não se restringe apenas ao pão. Ela fala sobre todo o sustento da nossa vida. Vou dar um exemplo para você. As ilustrações, elas às vezes esclarecem algo que você está tentando dizer com palavras. Essa igreja, ela já teve um pastor chamado Paulo Simões, que é tio do Léo, né? Irmão do Almir Simões, irmão da minha sogra, Maria Helena. O pastor Paulo, ele foi seminarista nessa igreja. Quando terminou o seu seminário, ele foi mandado para o Peru, foi missionário no Peru durante muitos anos. Depois voltou, foi pastor em algumas igrejas, voltou para essa igreja, foi pastor aqui também. Hoje ele é pastor na Igreja Batista em Boa Vista. Pastor Paulo Simões, muitos irmãos aqui conhecem. Bem, eu imagino que você tenha consciência de que alguém que vive peregrinando dessa forma, indo no campo missionário e sendo um pastor de igreja, às vezes grande, às vezes pequena, às vezes média, não tenha condições de colocar os seus filhos nas melhores escolas. Aliás, lá no Peru, onde ele estava missionário, é possível que nem houvesse as melhores escolas. Mas eu tenho certeza que o pastor Paulo Simões, meu irmão, quando ele orava, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele orava assim: Senhor, a educação de cada dia dos meus filhos dá hoje. Senhor, a instrução dos meus filhos, ó Deus, dá hoje, porque não tem escola boa para eles. Não necessariamente a escola que eles estão é a melhor, porque eu estou cumprindo a Tua função, e às vezes o lugar onde eu estou não tem a melhor escola, mas Senhor, a educação de cada dia dá hoje para eles, dá hoje. Meus irmãos, hoje, além do Felipe, que está muito bem empregado, já tem o seu trabalho, a filha deles, a Aline, ela passou, quando fez vestibular na UFES para medicina, hoje ela é médica no hospital sírio-libanês lá em São Paulo. Isso é o pão de cada dia, meus irmãos. O pão de cada dia não é só o pão que você compra na padaria. O pão nosso de cada dia é o sustento todo que Deus nos dá. Precisamos ter uma compreensão mais ampla. O pão de cada dia é toda a paz social. O pão de cada dia é tudo que gira em torno da economia, que gira em torno da sociedade, que me permite ter o pão, ter o sustento, ter uma vida pacífica. Como o Léo falou, nós estamos vivendo um momento de conflito social. Foi votado o presidente. A presidente depois teve que fazer coisas que não disse que ia fazer na eleição. Aí outros
estão se sentindo enganados, e aí estão revoltados, e querem que haja um impeachment, aí havendo impeachment, querem que entre a oposição. Sabe que a oposição no Brasil, não necessariamente o interesse que ela tem é o interesse do bem comum do povo, meus irmãos. Não sejamos ingênuos achar isso, que a oposição entrando, ela vai querer o bem do povo. Então assim, aí é o conflito, entra e dá briga, faz a manifestação, dá porrada para todo lado, né? E a economia vai dando problema, irmãos já vão tendo dificuldade de pagar a gasolina, de pagar as contas. E essas coisas todas têm que estar na nossa oração. Orar pelo pão nosso de cada dia é orar pelo mundo em que nós vivemos, porque do mundo depende também o nosso pão de cada dia. Por fim, o pão nosso de cada dia não é apenas o pão material, mas é também o pão espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 27, Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai o selou. O pão espiritual, que nós devemos também orar a cada dia, o pão nosso espiritual de cada dia nos dá hoje, são todas as bênçãos espirituais que nós precisamos para ter uma vida condizente com o Evangelho. Senhor, a temperança me dá hoje. Senhor, o domínio próprio me dá hoje. Pai, a ousadia me dá hoje. Ó Deus, o amor me dá hoje. Senhor, a fé me dá hoje. O fruto do Espírito, Pai, me dá hoje. Não podemos ter uma vida espiritual faminta, enquanto a nossa vida material está farta. Às vezes, há pessoas que pensam assim: mas eu vou à igreja, eu ouço sermão, eu ouço um monte de mensagem, depois não lembro de nada. Eu vou à EBD, eu ouço lá, mas depois não lembro de nada. O que adianta? Quantas mil mensagens já ouvi na minha vida? Isso foi uma polêmica que teve num jornal, há muito tempo lá nos Estados Unidos, que foi assim: o cara mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu frequento a igreja há tantos anos, 30 anos, já ouvi não sei quantas mil mensagens, não lembro de nenhuma, para que eu vou à igreja? Aí na semana seguinte o outro mandou uma mensagem assim: olha, eu tenho tantos anos de vida, e eu já comi não sei quantas mil refeições, eu não lembro de nenhuma, mas eu sei que eu estou vivo por causa delas. Meu irmão, pode ser que você não lembre de nenhuma mensagem que passou aí, o pastor Joel pregou, eu preguei, mas pode ter certeza que isso foi alimento espiritual para a tua vida. E você precisa se alimentar espiritualmente na palavra, na oração, no culto, no serviço, para que você possa orar: o pão de cada dia me dá hoje, inclusive o espiritual. Vamos orar? Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e pelos ensinos que o Senhor nos dá, Pai Santo. Ó Deus, nós oramos a ti e pedimos, ó Pai, venha o teu reino em nossa vida. Aumente em nós o desejo de que o teu reino seja propagado neste mundo, Deus amado. E de que o teu reino aumente no nosso próprio coração, Pai Santo. Ó Pai, faça a tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos a compreender e a aceitar a tua vontade, Pai Santo, porque sabemos que a tua vontade é o melhor para a nossa vida. Ó Deus, estamos passando por lutas. Pai, estamos passando por dificuldades, tu conheces a luta de cada um aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua vontade, a aceitá-la, termos paz e confiarmos em ti, sabermos que a nossa vida está em tuas mãos. Ó Deus, dá-nos o pão de cada dia. Ó Pai, ajuda-nos nas nossas dificuldades. Ó Deus, há irmãos aqui passando dificuldades financeiras, ó Pai. Ó Deus, há irmãos precisando de uma porta de emprego, um trabalho. Ó Pai, há irmãos
necessitados de saúde, ó Deus bendito, estende a tua mão para que eles possam orar, pedir o pão, receber de ti. Ó Deus, olha para o nosso país. Tu tens visto os conflitos que se acirram na nossa pátria, ó Deus amado. Faz-nos como luz em meio às trevas, para dizer uma vez mais às pessoas que só em ti há vida e esperança, Deus amado. Continua-nos, ó Deus bendito, falando ao nosso coração através da tua oração ensinada por Jesus. É assim que nós oramos. Amém.